E aí o que aconteceu? Lá eles não têm lei da ficha limpa como a gente tem aqui. Né? Inclusive, vários analistas lá olham para o Brasil e dizem que, nesse ponto, a nossa legislação é superior à legislação deles. E olha para o norte-americano reconhecer que alguma coisa na América Latina é superior a deles, cara, vai muito trabalho. Mas eles já disseram, olha, lá no Brasil eles conseguiram barrar o criminoso Jair Bolsonaro de tentar a reeleição. Inclusive, ele está proibido até 2030, lá vai pedrada, para se candidatar. Nos Estados Unidos não tem isso, até porque a construção do Estado norte-americano é diferente, ela é feita muito mais no sentido de que qualquer um pode se candidatar mesmo, e nós vamos fazer as restrições mínimas. Mas existia uma cláusula lá no século XVIII, que é quando a Constituição deles aparece, e mais especificamente a partir de 1783, existia uma cláusula que dizia assim, olha, se a pessoa tiver cometido crime de tentativa de insurreição, de ajudar os ingleses, né, de se aliar com grupos que não eram norte-americanos, especialmente das 13 colônias, ela não pode se candidatar à eleição. Por quê? Porque no processo da colonização, você pode imaginar que tinha muita gente dentro dos Estados Unidos que ainda queria a união com a Inglaterra, queria manter essa união, como nós tivemos aqui no Brasil, que defendiam a manutenção do Brasil como parte do Império Português. E que se abrisse ali uma votação e essas pessoas ganhassem, era muito possível que os norte-americanos se aproximassem da Inglaterra de novo e não se afastassem. Então eles colocaram essa regra lá. Então, quem fizer parte de secessão, tentativas de golpe, traição, não pode se candidatar à presidência. Por isso foi exatamente isso que a Suprema Corte do Colorado entrou na história para barrar o Donald Trump, dizendo que o Donald Trump não pode concorrer pelo Colorado. E aí, assim, os outros 49 estados aqui vão decidir como é que a coisa vai ficar, porque no Colorado não pode. Logo em seguida, o Maine, que é uma das 13 colônias iniciais. Ali o Maine, que é um estadozinho pequenininho da costa leste, também entrou nessa mesma história e disse, olha, pelo nosso estado ele também não pode concorrer. São dois estados pequenininhos do ponto de vista da votação, tá? Não são estados-chave, mas simbolizaram um caminho, apontaram um caminho para que os outros estados também acabassem barrando o Donald Trump. O Trump entrou agora hoje, tá? Com uma medida jurídica para tentar reverter a decisão do Maine. A decisão do Colorado ele não conseguiu reverter, mas ele está tentando reverter a decisão do Maine. Ele sabe que precisa barrar essa onda que pode estar aí crescendo nos Estados Unidos de que mais estados venham a proibir a candidatura dele. E nós não sabemos como é que isso vai funcionar, porque se 7 estados proíbem, ele ainda pode se candidatar pelos outros? Nesses estados os votos não vão para ele? Como é que funciona essa questão? Ninguém sabe a bem da verdade. Mas o Donald Trump, antes de esperar isso terminar e desaguar numa decisão desfavorável a ele já está brigando aí para tentar reverter institucionalmente essas decisões. Naquilo que a gente sabe que é o clássico, né? Primeiro você tenta institucionalmente, não dá, eu tenho certeza que o Donald Trump vai fazer uma manifestação para o país inteiro e vai chamar os seus apoiadores e vai colocar essa gente na rua, e tem muita gente nos Estados Unidos com medo de que a gente venha a ter embates e talvez até alguma espécie de secessão, ou seja, os apoiadores do Trump tentando o que aqui no Brasil a gente conhece muito bem, né? A história de dividir os Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente viu isso nos Estados do Sul, né? Com aquela historinha do Sul é o meu país, né? Vamos separar, então o Brasil fica com o resto. Enfim, isso está muita gente com medo de acontecer nos Estados Unidos. Eu não tenho dúvida nenhuma de que se o Donald Trump começar a perder do ponto de vista institucional, ele vai apelar para essa mobilização popular. E essa discussão ela não é boa para uma institucionalidade combalida como está, tão complicada como está nos Estados Unidos nesse momento, e num momento geopolítico tão forte, tão complicado como esse que a gente está vivendo. Eu, sinceramente, não sei onde é que isso vai parar. Mas... Ajude a financiar este canal, seja membro. Mande um Pix para canalfernandororta@gmail.com.